no livro de Abacuque, que já vem algumas terça-feira, e nesta noite nós lemos capítulo 2, já concluímos o capítulo 1 até o versículo de 1 a 17, e também o capítulo 2 de 1 ao 5, e esta noite estaremos meditando os versículos 6 ao 12, livro do profeta Abacuque, onde iniciamos, mostramos para a igreja a perplexidade de Abacuque, quando ele observava que Deus usava os caldeus, uma nação muito mais ímpia, muito mais pecadora do que a nação de Judá, para disciplinar a Judá. E mostramos que Deus, ele começa o julgamento pela sua casa, e Judá, nesses dias, era a casa do Senhor. Judá estava em desobediência, Judá estava em desobediência à palavra de Deus, e Deus precisou disciplinar Judá, corrigir Judá, e para isso ele usou a nação dos caldeus, do babilônico, para castigar, para repreender a Judá. Já estudamos o capítulo 1, como já disse, do 1 ao 17, o capítulo 2, do 1 ao 5, e nesta noite nós lemos do versículo 6 ao 12. E os irmãos observem que Abacuque, aqui no versículo 6, ele chega a uma conclusão. Versículo 6 diz: não levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola e um provérbio sarcástico contra ele. A minha tradução, ela tem um pouco, tanta diferença até da Bíblia, que costumeiramente eu uso. A tradução que eu mais gosto da Bíblia é a tradução aquela que eu uso, que é a João Ferreira de Almeida. Só isso, revista e corrigida. Esta é a tradução que eu uso. Mas esse texto, ele foi copiado de uma Bíblia eletrônica, né? E eu copiei o texto, todos os 3 capítulos de Abacuque. Então você vai observar que tem alguma diferença na tradução de comumente eu leio aqui na Bíblia que eu uso na igreja e estudo nela, né? Tem uma diferença de tradução. Essa tradução vem assim, repito, porque eu copiei de uma Bíblia eletrônica. Então ela tem tradução, ela é João Ferreira de Almeida, porém revista e corrigida. Ela é diferente, ela tem uma tradução diferente. E aqui eu uso apenas João Ferreira de Almeida, né? Então essa é a diferença da tradução. Então diz: não se levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola e um provérbio sarcástico, né, contra ele. E se dirá: ai daquele que multiplica o que não é seu, até quando? E daquele que carrega sobre si de dívida. Louvado seja Deus. Então veja bem, irmão, que agora Abacuque, ele começa a ter uma... Eu quero já adiantar para os irmãos que quando fala aqui, não se levantarão, pois, contra ele, esse ele aqui se refere aos babilônicos. Esse ele aqui se refere aos caldeus, né? Não se levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola e um provérbio sarcástico contra ele, ou seja, a nação babilônica, a nação dos caldeus, que estava sendo usada por Deus para disciplinar a Judá, né?
Então quem fala aqui é Abacuque, né? Nesse versículo 6, Abacuque falando, né? E se dirá, ai daquele que multiplica o que não é seu. Até quando? Vamos parar um pouquinho aqui. Então veja que a palavra sarcasmo, não sabe, é zombaria, é escárnio, é zombaria, não é? Então veja que Abacuque ele chega a uma conclusão aqui. Ele até aqui ele vinha perplexo, ele vinha não entendendo, ele vinha não compreendendo por que Deus usava uma nação tão ímpia, tão pecadora, para disciplinar uma nação que era mais justa do que eles, os caldeus. Mas aqui no versículo 6, ele chega a uma conclusão. E que conclusão que ele chega? Que o pecado não ficará impune. O pecado, mais cedo ou mais tarde, ele vai ter o seu preço. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E aqui Abacuque ele chega à conclusão, quando ele diz dessa forma: não levantarão, pois, todos esses contra ele, uma parábola e um provérbio sarcástico contra ele, usando outras palavras, para que você compreenda melhor. Porventura, Deus não vai fazer uma coisa? Eles também não vão ser objeto de escárnio, eles também não vão ser objeto de zombaria. Literalmente, a parte do versículo está dizendo isso. Não se levantarão, pois, todos esses contra ele, uma parábola e um provérbio sarcástico contra ele? Aí tem um ponto de interrogação, é uma pergunta que ele faz. Abacuque ele chega a uma conclusão que o pecado, que Deus na verdade usava os caldeus para disciplinar a nação de Judá, mas que também tem uma coisa: Deus teria um trato com Judá. Eu já disse muitas vezes nesse estudo em textos passados aqui, mostrando para os irmãos que às vezes Deus permite o ímpio nos oprimir, o ímpio agir de justiça para conosco. Muitas vezes nós passamos por um processo que nós não compreendemos, que nós não entendemos. Aleluia! Mas aquele processo Deus entende, Deus sabe, Deus está permitindo, é a vontade permissiva de Deus, não tenha dúvida disso. Mas que ao seu tempo Deus vai tratar com aquele ou com aquela que nos oprime, que nos aflige. É isso que Abacuque está dizendo. Porventura não vai agir contra ele, porventura ele também não vai ser objeto de escárnio e de zombaria? Com certeza que vai. Aí veja bem, ele diz mais aqui, entre aspas, até quando? O que significa aqui até quando? Esse até quando, irmão? O que o Abacuque está querendo dizer é que o ímpio ele age de uma forma ímpia, de uma forma maligna, e aparentemente parece que está dando tudo certo. Quantas vezes você serve a Deus fielmente, você é um crente fiel na casa do Senhor, não é de perder culto, é fiel nos seus compromissos para com a obra de Deus, nos seus deveres para com a obra do Senhor. E no entanto você vez outras se vê em adversidade. Por quê? Primeiro a Bíblia diz que o justo se vê sempre em adversidade. Segundo, porque Deus permite muitas vezes o ímpio, como eu já disse, nos oprimir. E às vezes entramos por um processo incompreensível que nós não estamos entendendo. E olhamos pessoas que não servem a Deus, que não estão servindo a esse Deus que você serve. No entanto, você olha para ele está prosperando, ele está crescendo, as coisas parecem que está dando tudo certo. Então, quando Abacuque diz assim, até quando? Não
quando é que ele está? Tem um ponto de interrogação depois. Até quando? Mas Abacuque, dentro de si, ele já sabia que haveria um basta da parte de Deus para com o ímpio. Abacuque sabia que Deus estava usando a nação, aleluia, dos caldeus, estava usando os babilônicos para corrigir, para disciplinar a nação de Judá. Mas quando ele diz até quando, ele diz, olha, eu sei de uma coisa, Deus vai dar um basta disso. É isso que ele está dizendo, até quando? Deus vai dar um basta disso. É por isso que eu também disse que Deus não permite prova além do que nós podemos suportar. Porque com a prova, com a tentação, ele dá um escape. É só ficar firme no caminho do Senhor. A luta vem, a batalha vem, o levante vem. Mas uma coisa eu sei: a vitória é daquele que serve ao Senhor. Embora que de momentaneamente parece que não. Momentaneamente parece que não está dando certo. Momentaneamente parece que eu estou sendo derrotado. As coisas não vão bem. As coisas vão de mal a pior. Enquanto que o ímpio que está nos afligindo, ele prospera, ele cresce, ele se engrandece, ele se sobremesce. Tudo isso acontece. E você parece que você está diminuindo. Você está encolhendo. Não, meu irmão. Espera no Senhor. Porque Deus vai dar um basta nessa luta. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que ele diz, quando diz até quando, aleluia, ele diz mais, ai daquele que multiplica o que não é seu, aleluia, ai daquele que multiplica o que não é seu. Os irmãos sabem que tudo que os caldeus tinham não era seu, não era deles. Os caldeus construíram a grande Babilônia. A Babilônia, na época, ela foi uma das 7 maravilhas do mundo de então. Babilônia, grande Babilônia, que o próprio rei Nabucodonosor, ao construir, ele começou a contemplar aquela grande Babilônia. Ele mesmo disse, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a minha glória e para a minha magnificência. Os irmãos sabem o resultado. Aí entrava a palavra na boca de Nabucodonosor, quando caiu uma palavra de sentença para o rei Nabucodonosor, que eu não tenho tempo de entrar em detalhe nesta noite, mas eles se sobremesceram, eles se exaltaram por causa a glória que era a Babilônia. Mas aquilo tudo não era dele. Aquilo foi saqueado das nações. Aquilo foi saqueado das cidades, inclusive de Judá. Porque quando levaram em cativeiro a Judá, levaram todo o ouro, levaram toda a prata, toda a riqueza. E tudo que os caldeus tinham, a fortaleza que os caldeus tinham, a Babilônia, que era uma das 7 maravilhas do mundo, que os caldeus possuíam, não era nada dele, era tudo saqueado das nações. Aí ele diz aqui, olha, ai daquele que multiplica o que não é seu. Por quê? Porque tudo que os caldeus tinham não era seu, era bens mal adquirido. Era bens mal adquirido. Agora, paramos um pouquinho aqui, irmãos. Ai daquele motivo que não é seu. Não é isso? Paramos um pouquinho aqui. Tudo que os caldeus possuíam, já falei, não era dele, era saqueado de outras nações. Era despojo de outras nações, inclusive de Judá. E o versículo diz, ai daquele que multiplica o que não é seu. Eu, aqui no meu comentário, por que eu mando ler? Os irmãos leiam, os obreiros leiam o texto. Porque de um versículo ao outro está registrado os comentários. Está registrado aqui o comentário. Então, de um versículo ao outro tem um espaço muito grande. Por isso que eu peço para ler. Mas um dos comentários aqui, eu coloquei entre aspas, o caso do irmão Jeremias. Poucos aqui, embora tenha irmão que já está há muitos anos conosco, sabem que aqui na Gonçalves Dias, não, a rua depois da Gonçalves Dias, tem a Gonçalves Dias, a primeira rua, a rua de lá, a outra.
morou o irmão, não sei se a irmã Sumali lembra, o irmão Jeremias, já bem de idade, bem velhinho mesmo. E aquele irmão Jeremias, ele tinha uma casa na rua depois da Gonçalves Dias, rua paralela a Gonçalves Dias. E aquele irmão já bem de idade, muitas vezes era preciso no culto de ceia buscar ele na casa, não sei se o pastor João lembra disso, para que ele viesse tomar ceia. E por fim a idade foi passando e fez necessário levar ceia na casa dele. Mas durante todo o tempo que ele congregou conosco, ele nos procurava para nos ceder um terreno em frente à propriedade dele. E o terreno em frente à propriedade dele tinha condição de construir um templo. E era o desejo dele, era o sonho dele. Ele queria de toda forma nos doar aquele terreno para construir a igreja. Mas eu fui procurado por um dos seus filhos, que ainda mora no mesmo lugar, e filhas, e disse: pastor, eu sei que o meu pai, o grande sonho dele é que doar aquele parte do terreno em frente à nossa casa para a igreja, para construir a igreja. Mas eu gostaria que o pastor não tomasse posse daquilo. Aquilo pertence à família. Meu pai é o sonho dele, ele só fala isso em casa. Eu disse: meu irmão, o senhor pode ficar em paz. Eu só nunca vou dizer para o seu pai que eu não quero. Eu só vou dizer para ele que vamos agilizar, vamos ver a documentação, vamos correr atrás disso, porque você sabe, infelizmente eu disse para ele: você sabe que seu pai não tem muitos anos de vida. Ele já está bem adiantado de idade, já está muito enfermo. É verdade. Eu falei: então, fique em paz. Diga para a sua irmã ficar em paz, porque eu jamais vou tomar posse daquele terreno. O senhor pode ter certeza disso. Aí ele agradeceu muito. Até hoje ele encontra comigo aqui na Brigadeiro Jordão, me cumprimenta, alegre e feliz, porque ele sabe que nós não usufruímos daquilo. Hoje ele mora no mesmo terreno, construiu mais casa lá, ele e a família mora lá. Mas eu glorifico a Deus, irmão, porque não coloquei as mãos ali. Até hoje pago aluguel, não tenho um salão, um terreno próprio nem para mim morar, mas eu glorifico a Deus porque não botei a mão no lá. Quero contar outro testemunho desse estudo, depois eu continuo. Eu dirigi uma igreja no sul de Minas, na cidade de Munhoz, sul de Minas. E nós tínhamos um culto, um ponto de pregação no sítio, na roça. E a proprietária do local onde nós tínhamos uma igreja pequena, construída, na terra dela, ela me chamou e disse: pastor, eu vou dar uma área muito grande aqui, dentro da minha fazenda, para o senhor construir a igreja. E eu era subordinado ao pastor presidente da Campinas. Eu estou dando isso aqui para mostrar, irmão. Não é para me engrandecer, me gloriar, não. Para mostrar para você como é que age o justo. O justo age assim. E ela disse: olha, eu vou doar para o pastor uma área muito grande aqui, para o senhor construir a igreja. Era muito simples eu pegar ela com a minha esposa, colocar dentro do carro, e na prefeitura de Bueno Brandão, que na época Munhoz pertencia a Bueno Brandão, ia na prefeitura de Bueno Brandão, no cartório de Bueno Brandão, lavrava a escritura como ela lavrou, e passava tudo para o meu nome. Hoje eu tinha uma grande área lá no sul de Minas, e ninguém poderia dizer que não era minha, porque quando ele falou que ia dar para mim construir a igreja. Mas o que eu fiz? Liguei para a Campina, para o pastor Marinésio, comuniquei a ele, marquei a data que eu está no fórum e no cartório de Bueno Brandão, tal dia, tal hora, com essa senhora junto com a minha esposa, e que eles estivessem lá na hora, para que passasse toda a documentação desse terreno para a igreja de Campinas. Mas eu tinha todo o direito. Ela pegava, botar no carro junto com a minha esposa, ia lá no cartório, ela lavrava a escritura, o terreno era meu. Mas olha aqui, ai daquele que multiplica o que não é seu. Ai daquele que multiplica aquilo que não é seu. Meu irmão, eu já soube de crente, de dizer para esposo: você vai arrumar dinheiro nem que você venda droga. Vai ver a situação dessa pessoa como é que está. Vai ver a situação dessa pessoa como é que está.
Meu irmão, ai daquele que multiplica o que não é seu. Porque tudo que os caldeus tinham não era dele, não era bem mal adquirido. Então parecia que tudo ia dando certo, como já falei. Agora veja bem a última parte do versículo. E daquele que carrega, vou ler como está na minha tradução. E daquele que carrega sobre si dívida. Assim está na minha tradução. Outra tradução diz assim: ai daquele que se carrega a si mesmo de dívida. E os irmãos sabem que eu li esse livro de Abacuque muitas vezes, e não posso deixar de dizer aos irmãos da minha perplexidade quando eu li esse versículo, porque já contraímos algumas dívidas, e que é hoje que não tem dívida. Se você, meu irmão, puder levantar-se aí, se você puder levantar aí e dizer: pastor, eu não tenho um centavo de dívida, você é a pessoa mais rica desta igreja. Porque viver hoje sem nenhuma dívida é uma bênção muito grande, mas muito grande. Mas dívida no sentido que aqui está escrito, veja bem: ai daquele que carrega sobre si dívida. Ou outra tradução: ai daquele que se sobrecarrega de dívida. Mas quando eu comecei, Deus me mandou fazer o estudo do livro de Abacuque, e eu cheguei nesse texto, o Senhor me abriu o entendimento, o Senhor me abriu a mente. E o que é que eu passei a entender aqui? Eu passei a entender, meus irmãos, que se carrega de dívida, ou seja, fazer dívida não é pecado. Fazer dívida não é pecado. Por isso que eu digo: se você conseguir viver sem ter nenhuma dívida, é uma bênção muito grande. Então fazer dívida não é pecado. Veja bem, se torna pecado quando é para fazer o seu nino alto. É o versículo que não vão ler daqui a pouco. Ou seja, quando que uma dívida é uma dívida pecaminosa? Quando eu faço dívida para colocar o meu... É o versículo, não vou ler o versículo seguinte, que é o versículo de número 7. Não é? Que lá diz que para colocar o seu nino alto. Ou seja, quando eu faço dívida, quando eu faço para colocar o meu nino alto, você vai, o que é colocar o nino alto? Você vai encontrar um versículo que vai falar sobre isso. Quando eu faço dívida, irmão, para que com aquelas dívidas eu possa me livrar do mal, ou seja, dívida mal adquirida, dívida feita com propósito que eu posso explicar, com propósito que não venha ser aquilo que é necessário. Porque quem de nós aqui, você pagou agora a luz, você está devendo já a luz do mês que vem, tem que pagar de novo, é dívida. Dívida, água é dívida, um carneiro da Casa Bahia é dívida. Mas quando que a dívida ela passa a ser pecaminosa? Eu vou chegar mais lá, mas veja aqui, deixa eu fazer um comentário aqui. Então veja bem, dívida não é pecado. Se carregar de dívida, fazer dívida não é pecado. Se torna pecado quando é para pôr o ninho no alto, por meios ilícitos, sujeitar a pagar juros abusivos. Às vezes as dívidas eram pagas com os próprios filhos. Era o caso da viúva no livro de Reis. Por quê? Dívida, juro abusivo. E eu digo mais uma coisa para você: se uma pessoa pega um dinheiro emprestado e você paga 10% de juro, eu digo para você, essa pessoa, eu digo com toda a liberdade de falar, essa pessoa que lhe empresta por 10%, ele não é agiota, porque o cheque especial está mais do que 10%.
cheque especial está mais de 12. E ninguém fala que o banco é agiota. Então, porque aí tem por aí pessoas que prestam 25%, 30% de juro. Aí você quer se carregar de dívida mesmo. Aí eu juro, aquele que empresta com 20%, 25%, 30%, porque a Bíblia não condena tomar dinheiro emprestado. E não condena também você cobrar juro. O que é que a Bíblia condena? A Bíblia condena você cobrar juro abusivo. E a mesma Bíblia que condena você cobrar juro abusivo é a mesma Bíblia que lhe condena quando você pega juro, pega emprestado para pagar com juro abusivo. E quando que o juro se torna abusivo? É quando ele ultrapassa o juro bancário. Aí ele se torna abusivo. Quando eu pago um juro que está além do juro bancário, aí ele é juro abusivo. Então, quando eu faço dívida cujo o juro é além do que o juro bancário, aí é uma dívida pecaminosa. Por isso eu coloco no meu comentário. Veja bem, se carregar de dívida, fazer dívida não é pecado. Se torna pecado quando é para pôr o seu ninho no alto. Vou chegar lá. Por meios ilícitos, foi o caso dos caldeus. Veja, nós estamos estudando o quê? Nós estamos estudando os caldeus. Nós estamos estudando o livro de Abacuque, a invasão dos caldeus à nação de Judá. Então ele construiu a grande Babilônia, aquela grande cidade. Eles construíram aquele apogeu todo, mas através de quê? Através dos saques que fazia nas nações que eles invadiam, que eles dominavam, com truculência, com soberba, com arrogância, com escárnio e com zombaria. Aí eles traziam todo aquele ouro, toda aquela prata e construíam os seus impérios, os seus grandes impérios. Aí a Bíblia diz aqui: ai daquele que se carrega de cima de dívida, e daquele, como diz o versículo antes, que constrói daquilo que não é seu, que não lhe possui. Então veja que tudo que os babilônicos tinham não era dele, era saque de outra nação. E no caso aqui, a dívida que ele fala, aí que se carrega acima de dívida, é que eles se carregavam por meios ilícitos. Você está vendo hoje em Brasília como é que está. A cada dia sai uma notícia diferente. A cada dia um acontecimento diferente. A cada dia aparece um ladrão. Porque hoje eu conversava ali com o Adão, falando: mas Adão, olha, vamos ver, vamos vasculhar nossa mente aqui. Vamos vasculhar. Vamos ver se a gente descobre em Brasília pelo menos um que presta. Eu falando para ele, para o Adão, vamos ver se nós descobrimos em Brasília pelo menos um que presta. Aí começamos a pensar. Aí encontramos dois em Brasília, irmão. Encontramos sim. O mercadante e aquele que foi esposo, que foi prefeita de São Paulo, Suplicy. Você nunca viu escândalo, pelo menos até hoje. Pode ser que hoje à noite, às 9h30, quando for o Jornal da Record, apareça para não morder a minha língua, né? O mercadante. Porque o Luiz, o mercadante, ele viu um escândalo com o nome dele até hoje. E creio que os irmãos não viram ainda. A Luiz, o mercadante, não. E o Suplicy, a mulher dele não vale nada. A mulher dele não vale nada. Nada. Né? Mas o Suplicy é um homem íntegro. O mercadante, eu encontrei dois. Mas fora esses dois lá em Brasília, para mim não tem ninguém que presta. A partir da presidenta, tudo, não tem ninguém que presta. É tudo corrompido. Tudo corrompido. Agora você está observando uma coisa? Olha o preço que eles estão pagando. Olha o preço, irmão. Não adianta. A Bíblia diz bem claro: não há nada encoberto que não venha a ser revelado. E isso não vai ser no juízo final, não. Isso não vai ser no último dia, não. Isso é já, isso é agora, isso é nesse dia. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Louvado seja Deus. Então veja bem, a dívida, ela só se torna pecado quando nós fazemos dívida para si pôr o ninho no alto, ou seja, por meios ilícitos. Por meios ilícitos. Agora, quem tem um carnê da Casa Bahia, você vai lá, paga uma parcela do carnê, acabou a dívida? Não acabou, a dívida continua, mas você não deve. Sabe quando você vai passar a dever? No dia que ela vencer. No dia que ela vencer, você passa a dever.
Então você não pode dizer que tem dívida. Você passa a ter dívida quando ela vencer. Venceu, não pagou, aí começa a ter dívida. Então fazer dívida não é pecado. Porque Deus analisa, irmão, o espírito. Ele pesa os espíritos, ele analisa. Mas vamos continuar aqui. Eu poderia até citar para você, mas o tempo não permite, tem muitas coisas. Às vezes, dívida era paga com os próprios filhos. Era o caso da viúva do capítulo 4 de 2 Reis. Mas nós vamos ler porque o tempo não dá, né? Lá no capítulo 4 de 2 Reis você vê a viúva que o marido morreu. Ela foi até Eliseu, porque vieram os seus credores para levar os seus 2 filhos no lugar da dívida. Aí ela disse: olha, meu senhor, tu sabe que meu marido, teu servo, servia ao Senhor. Ele era crente. Ela disse: meu marido, teu servo, servia ao Senhor, mas ele morreu. Agora vem os credores para levar os meus 2 filhos no lugar da dívida. Agora o que é interessante, irmão, que a dívida não era do marido dela, a dívida era dela. Sabe por quê? Porque o que Eliseu faz? O que tem na tua casa? Tem lá um pouco de azeite. Fala: pede vaso emprestado a todos os teus vizinhos. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e pega aquele pouco de azeite que você tem e coloca nos vasos vazios. E ela começou a pedir o vaso vazio aos vizinhos, né? Ainda bem que ela tinha comunhão com o vizinho. Quem tem crente hoje que vizinho é um demônio, e ele é demônio com o vizinho. Não pode ter comunhão com o vizinho, é uma coisa terrível. Não posso compreender como um crente vive com inimizade com o vizinho, irmão. Mas pastor, ele não presta, não vale nada. Deixa eu dizer uma coisa para você. A minha Bíblia diz: se o meu caminho for agradável ao Senhor, até os meus inimigos Deus faz que tenha paz comigo. Está lá em Provérbios. Se meus caminhos for agradável ao Senhor, até os meus inimigos têm que ter paz comigo. Então não existe isso não. Quem faz o ambiente sou eu, não é o vizinho cheio de demônio. Então ela, graças a Deus, poderia ter comunhão com os vizinhos. Ela poderia ter comunhão com os vizinhos. E ela foi e pegou em vaso emprestado. Se fosse algum crente de hoje, ia ficar sem nenhum vaso. Eu não tinha coragem de pedir um vaso emprestado para o vizinho. Sua descarada, você ainda vem aqui pedir vaso emprestado? Pera aí que eu já vou lhe dar um vasinho, já está na sua testa. É o que ia acontecer com certeza. Mas ela teve condições de pedir vaso emprestado. Ela foi pedir o vaso emprestado, entrou no quarto, pegou aquele pouquinho de azeite, o azeite começou a se multiplicar, encheu todos aqueles vasos, e ela mandou chamar o homem de Deus. O homem de Deus veio, ela disse: vai, vende o azeite, né? Vende o azeite, paga a tua dívida e vivei do resto. Mas veja bem, Eliseu não disse: vende o azeite, paga a dívida do teu, porque quando ela procurou Eliseu, disse: o meu marido, teu servo, morreu, e ele temia o Senhor, servia a Deus. Agora vem os credores para buscar os meus filhos no lugar da dívida, certamente que ele deixou. Eliseu diz: agora você pega esse azeite, vende o azeite e paga. Seria o correto, a Bíblia não muda nada. Seria o correto: vai, vende o azeite e paga a dívida do teu marido. Mas Eliseu não disse isso. Vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Tua dívida era dela, não era do marido. Se panche, compra tudo que passa na rua, compra. Não pode ouvir tapete, rede, tapete, e compra tudo que vem. Depois, quando bate palma, se esconde para não pagar. É produto da Avon, é produto da Boticário, é produto da não sei de que mais. E quando chega o final do mês, está lá aquela lista para pagar. Aí é pecado essa dívida, irmão. Isso é pecado. Essa é a dívida que a Bíblia condena. Aí é aqueles que carregam essa grande dívida. Essa é a dívida que a Bíblia condena. Então vamos para frente aqui. Só comentei apenas um versículo. Eu quero concluir isso aqui hoje. Porventura não se levantarão de repente os teus estorqueadores, e não despertarão os que te farão tremer, e não servirá de tudo de despojo. Então o que é que Abacuque está dizendo aqui? Os caldeus, irmão, eles espoliou, saqueou, ele também será saqueado. É isso que o texto está dizendo. Olha, porventura
não se levantarão de repente os teus tosqueadores? Entender Bíblia é coisa linda, irmão. Entender a palavra é coisa maravilhosa. Veja bem, porventura não se levantarão de repente os teus tosqueadores, vírgula. Ou seja, caldeus, babilônico, aquele que você extorquiu, aquele que você roubou, aquele que você contraiu que eles possuíam, porventura eles não vão se levantar contra você. É isso que a Bíblia está dizendo. Porventura não se levantarão de repente os teus tosqueadores, não despertarão os que te farão tremer, e não lhes servirá tudo de despojo. Ou seja, você despojou eles vão te despojar. Meu irmão, minha irmã, a melhor coisa que tem para mim e para você é entregar tudo nas mãos do Senhor, porque tudo que estão fazendo para você, meu Deus, vai cobrar dele, e eles pagará também com o meu preço. Quem semeia vento, colhe tempestade. Não se preocupe, não se preocupe. Então veja bem, os caldeus espoliou, saqueou, eles também serão saqueados. É isso que o texto está dizendo. Quando planta vento, quem planta vento colhe tempestade. Ele não lhe servirá de despojo, ou seja, será despojado. Está bem claro o versículo, trazendo uma exegética para você, ou seja, interpretação do texto. Agora veja bem, quem planta vento colhe tempestade. Era isso que o versículo está dizendo. Você saqueou, você despojou, você fez a nação tremer, mas tem uma coisa: Deus vai fazer você ser saqueado, Deus vai fazer você tremer, porque tudo que vocês, caldeus, plantaram, aleluia, vocês vão colher. Ei, caldeus, vocês plantaram vento, vocês vão colher tempestade. Por que tempestade, irmão? A lei da semeadura deveria ser diferente. Se eu planto vento, eu deveria colher vento, mas não é assim. A proporção é sempre a mais. Se eu planto vento, eu colho tempestade. Ninguém planta 3 grãos de milho para colher 3 grãos de milho. Você vai colher centenas e milhares de grãos de milho de um só pé. Mas é só 3 que plantou. Nasce o pé de milhas, nas espigas cheias de milho. Quem é capaz de contar quantos milhos tem um pé de milho? Todo milharal. Mas plantou 3 milhozinhos no chão. Então quem planta vento colhe tempestade. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que Deus queria dizer para os caldeus era o seguinte: olha, o teu dia de amanhã depende do dia de hoje. E Deus está falando para nós nessa noite o que? Para mim e para você. Pastor Elias Santana, o seu amanhã depende de hoje. O que eu estou plantando hoje? O que eu estou plantando hoje eu vou colher amanhã. Porque quem semeia vento colhe tempestade. Glória a Deus. O versículo 8: porquanto despojaste as muitas nações, todos os demais povos te despojarão a ti. Irmão, olha, é uma coisa incrível a Bíblia. Tudo isso, Abacuque, usado por Deus, estava se referindo aos caldeus. Mas, pastor, qual o interesse desse estudo? É que você saiba, irmão. Não queira pagar com a mesma moeda. Não queira, eu já fui muito disso e tive um prejuízo terrível. Não queira você mesmo fazer justiça com as próprias mãos. Nós temos um advogado que chama Jesus, nós temos um juiz que chama Deus, e Ele peleja por nós. Louvado seja o nome do Senhor. A melhor coisa do mundo, irmão, eu sou sempre surpreendido em casa pela minha esposa dizendo: bem, entregue, vamos deixar tudo nas mãos de Deus. Se eu fosse dar ouvido, irmão, o que eu tenho ouvido eu como pastor, nem pastor eu seria mais. Mas o que temos aprendido? Deixa na mão do Senhor, porque o Senhor cuida de todas as causas, até dos inimigos. Olha aqui: porquanto despojaste a muitas nações, todos os demais povos te despojarão a ti. É muito bom quando o crente sabe que tem alguém que trabalha e peleja por nós. Você não precisa perder o sono, você não precisa arrancar cabelo da cabeça por causa de prova, de luta, de levante, de ataque, de justiça que vem contra a sua vida. Não, tem um Deus que olha para você, tem um Deus
seja o nome do Senhor. Aleluia. E diz mais: por causa do sangue dos homens e da violência feita à terra e à cidade e a todos que nela habitam. Os caldeus oprimiram Judá. Os caldeus foi usado, é verdade, por Deus para disciplinar Judá. Falamos muito isso em terça-feiras passadas aí. Aleluia. Mas agora Deus iria ter um trato com os caldeus. Deus iria ter um encontro com os caldeus. Aleluia. Mas pastor, explique melhor isso. O que o Senhor quer dizer para mim? Eu quero dizer para vocês simplesmente uma única coisa: descansa no Senhor. Aleluia. Descansa no Senhor. Só isso. Eu não sei o que lhe aflige, eu não sei o que lhe preocupa, eu não sei quando eu levanto uma coisa, sei, tudo contribui para o bem daquele que teme a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 9. Ai daquele que para sua casa junta cobiçosamente bem mal adquirido. Olha aí. Para pôr o seu ninho alto. Paramos aqui. Ajuntar bem não é pecado, irmão. Querer ter uma casa dentro de um Alphaville não é pecado. Querer ter uma mansão no Morumbi não é pecado. Querer ter uma fazenda no sul de Minas não é pecado. Querer ter uma cobertura em frente à praia, lá nas melhores praias de Copacabana, do Búzios, do Rio de Janeiro, não é pecado. Sabe quando é pecado? É quando diz aqui: ai daquele que para sua casa junta cobiçosamente bem mal adquirido. Porque, irmão, não adianta. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer, vai ser soprado. Eu já dei o testemunho. Eu tinha uma casa no Jardim dos Camargos, não Parque dos Camargos, Jardim dos Camargos, há muitos anos atrás. Mas aquilo foi construído com droga, tráfico de droga, pedreiro foi pago com droga. Agora pergunta: onde está essa casa minha? Quando eu me converti, Deus fez isso. Voou, desapareceu, deu em nada. Bem mal adquirido, mais cedo, mais tarde, vai se revoltar contra nós mesmos. Brasília está um exemplo, e a corrupção do Brasil está aí como exemplo. Então veja bem: ai daquele que para sua casa junta cobiçosamente bem mal adquirido, para pôr o seu ninho alto. É aquilo que eu disse anteriormente, a fim de se livrar do poder do mal. Por que os irmãos veem que há tanta corrupção em Brasília? Por que tanto corrupto? Porque agora está vindo a tudo, ninguém está ficando debaixo do tapete, está sendo vendo a tudo. Porque ele sabia que o dia mal viria, o tempo mal ia chegar, a crise ia chegar, e entre eles se concentraram para entre eles roubarem a Petrobras, roubar o Brasil, roubar a nação brasileira, para colocar o seu ninho no alto. Ou seja, para se livrar do dia mal. Quando o dia mal vier, eu estou protegido. Quando o dia mal vier, eu estou seguro. Mas seguro com roubo, seguro com truculência, seguro com coisa indecente? Não. Você foi chamado para ser justo diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Para se livrar do dia do mal. O pensamento deles era o pensamento da águia. A águia sempre coloca o seu ninho no lugar mais alto. É por isso que a Bíblia diz: se fizer a tua casa nas estrelas, de lá eu te derribarei. Louvado seja Deus. Os irmãos acham que essas viagens espaciais que nós estamos ouvindo aí, os ETs, e até mesmo você está vendo os drones que você está vendo na mídia, os ETs, a viagem espacial, você acha que isso é o quê? Isso, meu irmão, é o espírito do anticristo trabalhando. Porque os grandes cientistas, os grandes homens estudados, eles sabem que essa terra, ela vai ter um fim, essa terra vai ser destruída. E eles sabem mais ainda, como um grande químico disse, um cientista muito famoso, um dos mais famosos ali na Inglaterra, disse recentemente para o UOL, ele disse: olha, sabe de uma coisa? Muito breve, uma grande multidão de povos vão sair do planeta Terra e vão para as estrelas. Não é para a estrela não, vai sair sim, mas é o povo que Cristo vai arrebatar
ir morar no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Então os cientistas sabem, os estudiosos sabem que essa nação, que essa terra vai ser destruída. Então por que viagem espacial? Porque essa viagem espacial é teste e drone. Deixa eu explicar para você. Viagem espacial é porque breve, muito breve, daqui a pouquinho, a igreja vai ser tirada da terra, a igreja vai ser arrebatada. E o que eles vão dizer? Olha, os ET levaram, o disco voador levou. Não é disco voador, não, é a igreja do Senhor que subiu para as mansões celestiais. Se você vai dar glória por isso, dê glória nesta noite. Aleluia. Eles sabem disso, irmão. E o drone, pastor, para que o drone? O drone é para os crentes desobedientes, que vão ficar depois do arrebatamento da igreja. Porque os drones vão descobrir que vai ter reunião de oração. Os drones não estão no começo ainda da aperfeição. O drone vai ser muito aperfeiçoado. Eles vão captar a reunião de oração e transmitir para uma central. E ali eles descobrem onde está a reunião de oração. E lá vai buscar. Aquele que estiver orando, buscando ao Senhor, será morto, decapitado. Está no livro do Apocalipse. Então, drone, a função do drone, futuramente é isso: descobrir reunião de oração pós o arrebatamento da igreja. Então, querido, ai daquele que para a sua casa junta cobiçosamente bens mal adquiridos, para pôr o seu no mal, a fim de livrar do dia do mal. Glória a Deus. Vamos ver o versículo 10. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Tudo isso aqui é Abacuque falando em relação aos caldeus, mas e traz ensino para nós também. Veja bem, ou seja, aquilo que eles fizeram vai trazer vergonha para a casa deles. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Ou seja, vão trazer vergonha para a sua própria casa. Pecado que atinge a alma. Pecado que atinge a alma. Eu vou ler um versículo agora, nesse momento, que eu tenho certeza que 98% da igreja que é reunida nunca leu. Quer ler? Vou ler. E você vai concordar comigo. Onde está isso, pastor? Número 32, 23. Número 32, 23. Abra a sua Bíblia aí. Como encerra o versículo dizendo? Pecaste contra a tua alma. Era Abacuque falando para os caldeus, mostrando que ele oprimiu, ele castigou, ele espojou, ele fez tudo aquilo com a permissão de Deus, é verdade. Mas Deus ia ter um trato com ele também. Ou seja, tudo que estão fazendo contra mim, contra você, vai ter um trato com Deus. Porque, irmão, olha, quem faz alguma coisa enquanto você acha, deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo que eu fizer contra o meu irmão David, eu não estou fazendo para ele. Seja o bem, seja o mal. Tudo que eu fizer para ele, eu estou fazendo para Jesus. A palavra do Senhor diz isso. Tudo. Senhor, quando eu te vi nu, não te vesti, te vi com fome, não devo comer, vi com sede, não devo de beber. Tudo que deixaste de fazer um dos meus mais pequenos, a mim deixaste de fazer. É tudo que fizeste um dos meus mais pequenos, a mim fizeste. Quando eu faço qualquer coisa para o meu semelhante, eu não estou fazendo para você, eu estou fazendo contra Deus. Então veja bem, número 32, 23. Eu vou ler, para ganharmos o tempo. Acompanhe na sua Bíblia, eu trouxe diferente. E se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor. Porém sentireis o vosso pecado, quando vos achar. Quem é que vai achar a pessoa aí? Quando vos achar, quem é que vai achar? Quem é? O pecado. O pecado. Vou ler de novo. E se não fizeste assim, eis que pecaste contra o Senhor. Porém sentireis os vossos pecados, vírgula, quando vos achar. Irmão, mais cedo ou mais tarde, o pecado vai nos achar. Mais cedo ou mais tarde, o pecado vai nos achar. Mas espera aí, pastor. Eu aceitei Jesus. Eu servi ao Senhor.
Está servindo fielmente? Está andando em fidelidade ao Senhor? Fique em paz. Porque esse pecado não encontrou com você não. Sabe com quem ele encontrou? Ele encontrou com Jesus lá na cruz. E você está perdoado. Mas tem um se. Qual é o se? Se eu continuo fiel ao Senhor. Esse pecado nunca vai me achar mais, porque já foi achado em Cristo. Mas se perseverar no pecado, um dia o pecado nos acha. Lembra de Davi? Lá na frente o pecado achou Davi, não teve jeito. Quando ele vos achar. Vamos para frente? Versículo 11. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. O que está dizendo aqui? Quer dizer, tudo que os caldeus saquearam, tudo que os caldeus levaram, tudo que os caldeus literalmente roubaram e construíram a grande Babilônia, aquela grande cidade fortalecida, que era uma das maravilhas do mundo de então. Tudo aquilo lá, pedra por pedra, madeira por madeira, a pedra vai clamar da parede, e a madeira vai fazer o quê? E a trave lhe responderá do madeiramento. Está dentro da casa, foi mal adquirido, o caso dos caldeus, serve de lição para nós também. A pedra vai dizer: estou deitado no meu apogeu, no meu sofá, que até sumo lá, tão macio que é. Entendeu? Televisão de 50 polegadas, entendeu? Aquelas coisas todas, e a cervejinha para cima, e a vida bel prazer. Aí a pedra está dizendo, ladrão. A trave respondendo, ladrão. A pedra diz, ladrão. A trave responde, ladrão. Pode ver, irmão, esse povo não tem paz nem de dia nem de noite. Sabe por quê? No consciente dele algo diz ladrão, 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 ladrão e ladrão. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite. Uma certa ocasião Jesus está sendo julgado, e alguém chegou para ele e deu uma bofetada em Jesus. Deu uma bofetada em Jesus, literalmente deu uma bofetada em Jesus. Jesus olhou bem para aquele homem e disse: olha, se eu falei mal, dá testemunho do mal que eu falei. Mas se eu falei bem, por que tu me feres? Irmão, se aquele homem não se converteu, lá no inferno ele vai ouvir eternamente: por que me feriste? Por que me feriste? Por que me feriste? É por isso que você vê aí a pessoa de grandes condições, posse, milionária, dá um tiro na cabeça, se joga dos prédios, tira a sua própria vida. Você sabe por quê, irmão? Bem mal adquirido. A pedra começa a clamar, ladrão. A trave responde, ladrão. A pedra clama, ladrão. A trave responde, ladrão. Ele não tem paz nem de noite. Procure saber essas pessoas famosas da mídia aí. Vai procurar se ele tem paz. Aleluia. A Bíblia diz, meus irmãos, paz tem aquele que tem Cristo reinando na sua alma. Ele disse: eu vos dou a paz, eu não vou lá do mundo andar. Não se turbe nem se atemorize. Meus irmãos, o único que pode dar paz para mim e você é Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque a pedra vai clamar da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. A pedra fala, ladrão. A madeira responde, ladrão. A pedra, ladrão. A madeira. Aí você vê na mídia, vez outro tirando a vida, desesperado, não, vive à base de comprimido, vive à base de remédio para dormir, que chama, como é que eu não lembro? Depressivo, né? Antidepressivo. A base de, meu irmão querido, eu não sei o que eu faço para minha esposa dormir menos, porque se deixar ela dorme 24 horas direto. Sabe por quê, irmão? O salmista disse: paz me deitei e dormi, porque o Senhor me sustentou. Aleluia! Bom é o sono do justo, coma pouco ou coma muito, louvado seja o Senhor. Mas o ímpio não tem paz. O ímpio diz no Salmo 24: meu Deus, não tem paz. E não tem mesmo. Paz só tem aquele que tem Cristo reinando no coração.
Ricalabacheia, aleluia. Os seus próprios testificam contra ele. A pedra vai clamar e a trave responder. A pedra vai clamar ladrão e a trave responder ladrão. É isso. Vamos encerrar. Versículo 12. Versículo 12. Tudo isso Abacuque está falando em relação aos caldeus. Serve de ensino para nós. Por isso o tema do estudo é Abacuque veio os nossos dias. Abacuque veio os nossos dias. Então versículo 12. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e que funda a cidade com iniquidade. Meu irmão, isso aqui é um dos textos que eu peço para alguém aí segurar na cadeira, que eu vou encerrar com algo muito sério. Eu gostaria que esse último versículo, o que o Espírito Santo me deu para falar aqui nesse último versículo, você compartilhasse com outras pessoas que vai estar enquadrado nisso que eu vou falar aqui agora. E eu orei muito, pensei, busquei. Senhor, é isso mesmo. Diga para a minha igreja. Olha aqui. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e que funda a cidade com iniquidade. Primeiro, assim foi edificada a Babilônia. Babilônia foi edificada com sangue. A Babilônia foi edificada com iniquidade. Então veja aí. Aí você vai encontrar: edifica em detrimento de vidas. Ou seja, algo edificado em detrimento de vidas. Em destruição, em consequência trágica de vidas. Aí, queridos, o que Deus me falou aqui foi muito profundo. O que Deus me fala? Ai daquele que edifica a cidade com sangue e que funda a cidade com iniquidade. Edifica em detrimento de vida. Crime, sangue, violência. Edifica a cidade. Aí Deus me dirige a colocar aqui entre aspas: minha casa, minha família, meus filhos. De início você vai achar que não tem nada a ver, mas o Espírito Santo vai fazer você entender